Os estudos dizem que mulheres que se masturbam têm um maior repertório sexual, fantasiam mais e têm maior facilidade de excitação e de chegar ao orgasmo. No caso da masturbação, que tem a ver com a exploração do nosso corpo, não é? E de termos prazer connosco. Ensinarmos às raparigas e falarmos sobre a masturbação, porque assim elas iriam adiar o início da vida sexual delas. Porque o corpo é teu. Isto é muito importante. O corpo é teu, tu tens esse direito. Eu fico sempre com questões, que é... O que é que te bloqueia aí? Há vergonha, há culpa, há a sensação de que é triste fazê-lo. Às vezes as mulheres, quando estão solteiras e o fazem, tipo, que tristeza, não é? Quais é que são os benefícios? Dizem que há temas sobre os quais não fica bem falar, mas fica. No podcast Não Fica Bem Falar de riscamos todos os nãos e falamos de tudo sem tabus nem preconceitos. Explorar o nosso corpo ou simplesmente falar sobre prazer continua a ser tabu. Mas conhecer o corpo é um ponto de partida importante para sabermos os nossos limites, os nossos desejos e o que gostamos ou não. Comigo, Jéssica Ataíde, tenho Tânia Graça, psicóloga clínica e sexóloga reconhecida pela sua abordagem leve e descomplicada sobre a sexualidade. Olá! Olá! Que alegria estar aqui. Nós queríamos isto, Jéssica. Já queríamos isto há muito tempo, é verdade. E conseguimos. E conseguimos. Cá estamos nós. Então vamos lá. Vamos a isto. Vamos logo assim começar a abrir. Bora. Porquê que é um tabu falar sobre a masturbação? Masturbação. E particularmente no caso das mulheres. Sim, Ou verdade. seja, é geral, mas particularmente no caso das mulheres. Olha, é tabu para já, porque a sexualidade como um todo continua a ser um tema tabu, não é? Nós ainda falamos mais baixinho, com risinhos. Mas falamos cada vez mais. Sem dúvida, fogo, anda aqui para isso também, não é? É precisamente para estimular que isso aconteça. Mas ainda assim, esse tabu ainda vive um pouco dentro de nós. Eu acho que continuamos a não falar de sexualidade com a mesma naturalidade que falamos, sei lá, de comer, de dormir, não é igual ainda, acho que poderá ser um dia, quem sabe. E particularmente no caso da masturbação, que tem a ver com a exploração do nosso corpo, não é? E de termos prazer connosco, é uma coisa... Parece outro degrau de tabu, que é tipo, é que tu não estás só a ter prazer com outra pessoa, não é? Aqui no âmbito um bocado da reprodução. Não, tu estás a ter sozinha, portanto tu estás a fazer isso só para ter prazer e contigo. E lá está, isto especialmente no caso das mulheres é muito tabu, porque as mensagens sociais que nos passam são muito de não é suposto, não é para gostares, a tua sexualidade vai acontecer muito em prol do outro, em serviço do outro, para o prazer do outro. Não é suposto viveres a solo, é suposto viver através do outro. Ora, quando tu o fazes, é assim um romper com essas normas, que atenção, não é que alguém nos tenha dito diretamente, muitas vezes foi uma coisa como, sei lá, em pequenina, seres apanhada a mexer nos genitais e seres punida por isso, não é? Depois desenvolves disfunções sexuais na vida adulta. Ou a mensagem de que tens de fazer difícil, que os rapazes, eles é para irem, é para se fazer e tal, mas nós fazemos difíceis. Ou seja, sempre muito esta ideia de que o desejo é dele, não é teu. Tu vais fazer porque tem que ser. Tu não, para seres uma mulher às direitas não gostas dessas coisas, que dirá de fazê-lo sozinha. Mas imagina, em relação aos rapazes, mesmo na adolescência ou quando eles começam com a masturbação, é encarado de uma forma mais natural, não é? Porque nós sabemos que os rapazes a partir de certa idade, não sei bem que idade, provavelmente a partir dos 12, 13, 14, 15, começam a explorar o seu corpo e as raparigas nunca existe nem uma conversa sobre isso, nem informações sobre isso. Portanto, o problema começa já desde o início. Sim, e é isso que estavas a dizer, a receptividade até às vezes dos pais, sendo, por exemplo, um rapaz que os pais reparam que está a mexer nos genitais, no pénis. Se calhar até uma reação do pai de este campeão, sai ao pai. E numa rapariga, tendencialmente, não é isto que acontece. Isto está sempre a passar mensagens sobre o que deves e não deves fazer, o que podes e não podes fazer, o que é correto ou não. E vais internalizando isso e percebendo que vergonha, culpa, não é suposto eu fazer. Portanto,
E é importante até nesta parte das crianças e como é que elas. O que fazer, não é? Quando elas começam com esta exploração do corpo, que é natural e que, embora faça parte do seu desenvolvimento sexual, aquilo para elas não é sexual, ok? Quando vemos os miúdos a começarem a mexer nos genitais ou a roçarem-se em sofás, porque isto pode acontecer e é natural que aconteça. Não é sexual, é só o porque nosso sabem. olhar, sabe bem, sabes? Era como se estivesse a chuchar no dedo ou a mexer no cabelo. É tipo, olha, isto está-me a saber bem. Eu vi uma sexóloga americana para aí há 10 anos atrás, no programa da Oprah, a dizer que era importante ensinarmos às raparigas e falarmos sobre a masturbação, porque assim elas iriam adiar o início da vida sexual delas. Isso é uma perspectiva interessante, porque há uma coisa que a masturbação te dá, que é a possibilidade de tu teres prazer e orgasmos sozinha, não é? E isso dá vou dizer, uma certa independência, ainda que uma coisa não substitua a outra, não é? O teu prazer contigo, os orgasmos que tu te dás, não substituem os que tu tens numa relação sexual, porque a relação sexual envolve mais coisas, envolve uma relação, não necessariamente uma relação de casamento ou de namoro, mas uma interação com outra pessoa, portanto, ganhas outras coisas. Mas se adia ou não sei, eu não tenho assim dados que me digam que com certeza se ela explorar o seu corpo começa mais tarde. Pode acontecer ou não. Agora, uma coisa é certa, quando iniciar a sua vida sexual vai saber melhor aquilo que gosta, vai ter mais confiança para mostrar, eventualmente, não é? E também acredito que mais confiança para colocar limites sobre aquilo que não quer. Portanto, não sei se temos eu acho que o ensinar não é a dizer faz, ou tens que fazer desta maneira, acho que não passa por aí, passa mais por normalizar, não é? E até se percebermos que a criança ou o jovem o faz, dizer, olha, isso é natural, a única coisa importante aqui é que mantenhas isso para ti, porque é uma coisa privada. É como quando fazemos xixi ou cocó, estamos sozinhos. Portanto, também isto é uma coisa para fazer sozinho, mas podes fazer, porque o corpo é teu. Isto é muito importante, o corpo é teu, tu tens esse direito. Quais é que são os benefícios da masturbação? Ora, são muitos, e na verdade temos vários níveis, não é? Temos ao nível físico, não é? Aqui a estimulação dos nossos genitais e o orgasmo é causado também por uma contração dos órgãos reprodutores e dos músculos pélvicos, são aqueles em que nós nos sentamos. Portanto, estamos sentados acima dos nossos músculos pélvicos. Portanto, a masturbação ajuda a que esta área se mantenha reforçada, o que atrasa uma série de problemáticas, tipo incontinência urinária e outras tantas que eventualmente poderão acontecer com a idade. Portanto, temos esta parte. Temos a parte da saúde física neuroquímica, não é? Portanto, serotonina, dopamina, oxitocina, coisas boas que são libertadas quando tens um orgasmo e também quando tens a sol, que te podem ajudar a dormir melhor, a ficar de melhor humor. Portanto, são impactos físicos que têm consequências psicológicas também. E depois temos a parte do empoderamento individual, não é? Eu conheço o meu corpo, eu sei aquilo que eu gosto, autoconfiança precisamente, e relacional. Porque tu vais saber melhor comunicar ao outro o que é que gostas. Era aí que eu ia chegar. Exatamente. E os estudos dizem que mulheres que se masturbam têm um maior repertório sexual, fantasiam mais e têm maior facilidade de excitação e de chegar ao orgasmo. E não me admira, na verdade. Pois, porque acabam por ter, lá está, o maior controle sobre aquilo e sabem bem o que é que querem e o que não querem, o que gostam. Há uma vontade maior para explorar. Exatamente. E é que fica... Às vezes há mulheres que me dizem porque ele não conseguiu dar-me um orgasmo. Ele não sabe como dar um orgasmo. E eu pergunto, mas e tu sabes? Explicar. Exato, tu própria sabes, tu já descobriste como te dar um orgasmo? É porque se tu não descobriste, se tu não sabes, como é que o outro vai saber? Porque não vem com nem livro de instruções, nem bolas de cristal, não é? Portanto, essa descoberta até pode ser feita em conjunto também. Mas se tu já trouxeres algum conhecimento prévio, não é? Tens coisas para indicar e orientar o outro. Sim, mas tu ao longo da tua vida podes ir descobrindo sempre, claro que sim, não é? Pontos novos, novas coisas, novos estimulantes. Até porque o corpo vai mudando também, não é? E o corpo da mulher em particular, não é? Tu tens a puberdade, depois a menarca, não é? Portanto, a primeira menstruação. Começas talvez aí, inicias a tua vida sexual algures. Se fores mãe, é
toda outra realidade outra vez, nós já falámos sobre isso noutros locais. Ao chegar à perimenopausa e menopausa é outra fase e o corpo vai mudando, não é só a nossa cara que envelhece, o nosso corpo também. E quando eu digo envelhece não é no mau sentido, é amadurece, muda, fica diferente. Uma vulva, depois de uma mulher ter sido mãe, provavelmente terá diferenças. Então não é? vamos detalhar isto aqui por fases, não é? Vamos começar pela fase de que quando iniciamos esta descoberta já num formato sexual, não é? Quando a masturbação acontece, quando os orgasmos acontecem já de forma sexual, quando as pessoas já sabem exatamente o que é. Começamos na adolescência, não é? Depois passamos para uma fase adulta, que será aos 20. Sim, isto se tiver acontecido, porque o que também nos dizem, esta é a ordem, não é? Em princípio, o que estás a descrever. O que nos dizem os números em Portugal, e são recentes, é que cerca de 22% das mulheres nunca se masturbaram, comparativamente a 5,6% dos homens. Portanto, há muito mais mulheres que nunca exploraram o seu corpo. O que nos leva a crer que, se calhar, algumas nem na adolescência, nem na idade adulta, nem nunca. Isto, às vezes também me perguntam-se, mas eu tenho mesmo que fazê-lo? É obrigatório? Não é obrigatório. Claro. Okay? Isto é uma ferramenta, vou dizer, uma ferramenta boa que tu tens para te conheceres e para acrescentares prazer à tua vida e eventualmente às tuas relações. Não é obrigatório. Porém, quando me dizem que não têm vontade, e que eu fico sempre com questões, que é: o que é que te bloqueia aí? Há vergonha? Há culpa? Há a sensação de que é triste fazê-lo? Às vezes as mulheres, quando estão solteiras e o fazem, tipo, que tristeza, não é? Porque isto devia acontecer com outra pessoa. Para partilhar. Isso. Portanto, essa sequência, que é real, a que estavas a descrever, ainda assim, acho que para muitas mulheres não começou ainda, mas é a vossa chance, é agora. É agora o momento de começarem. Vamos sempre a tempo. Não há idade para início, não há uma idade obrigatória. Claro, mas ainda vamos à fase da gravidez, se houver, o pós-parto. Exato. Também me perguntam muitas vezes durante a gravidez se podem usar brinquedos, por exemplo. Porque há mulheres, nem todas as gravidezes foram como a tua, Jéssica. É verdade, há gravidezes boas. No sentido em que, e são todas diferentes, e atenção. há mulheres que sem dúvida mantêm a libido e vontade de explorar o corpo. E até mais alta. É verdade. Mais alta, e têm imensos sonhos eróticos e que nem sabem de onde é que aquilo aparece. E depois sentem-se mal porque têm um bebé na barriga e acham que não faz sentido estar a ter sonhos eróticos e de repente ter um bebé e onde é que isso... E depois ficam culpadas. É verdade. Como se, lá está a questão da confusão que pode existir de papéis, que é: mas se eu agora sou mãe, continuo a ser um ser sexual, até por cima se o bebê ainda aqui está, eu vou usar o vibrador, mas ele vai dar conta que isto está a acontecer. Claro, e depois o bebê sai, e esse também continua o peso na consciência, e mas eu agora sou mãe, como é que eu me vou sentir sexy quando estou a dar de mamar, eu tenho estrias, ou ainda tenho aqui a barriga, sim. Ou só estou a viver em função desta criança. Depois passamos para a fase em que gostam de dizer que as mulheres estão a sair do prazo de validade, que é a menopausa, a perimenopausa, onde muitas vezes a libido pode baixar ou não, não é? E explorar o corpo nessa altura. Deixa-me dizer ainda em relação ao pós-parto. O pós-parto é uma fase extremamente desafiante, mais ou menos, não é? Cada mulher vive de uma maneira, não é? De uma forma. Mas há muitas coisas a acontecer. Há o teu corpo a recuperar de ter sido casa de um ser humano, não é? E a recuperar em todos os sentidos, fisicamente, hormonalmente. Tu estás provavelmente em privação de sono, super cansada, às vezes, e acontece muito também, que com um parceiro que não está a ser aquilo que tu esperavas enquanto apoio, e isso também vai mexer contigo, à procura da tua identidade. Quem sou eu? Quem sou eu agora? Porque sou mãe, mas continuo a ser mulher, mas sou um ser sexual. Então agora pus a criança no berço e vou masturbar. Isto é tudo muito, sabes? E para além de, se estás a amamentar, prolactina alta e o teu desejo provavelmente vai estar em baixo. Portanto, várias coisas a acontecer e o desejo demora até ser restabelecido.
digamos assim. A masturbação pode ser uma ferramenta ótima também. Ferramenta, parece que estou a falar de uma caixa de ferramentas que vou abrir. Mas uma forma muito boa de te redescobrires nesta nova fase da tua vida. Imagina que, mesmo em termos da tua anatomia, a tua vulva, se tiver sido um parto vaginal, a coisa ainda não está, sei lá, tu própria não te sentes ainda chamada apta para consumo. Não estás. Mas tu podes ir perceber contigo o que é que pode funcionar. Exatamente, o que é que está aqui a acontecer? Como é que sabe-me bem, não me sabe bem? Como é que está agora? Quais são os meus pontos de prazer? Muitas vezes a reconexão com a nossa sexualidade nesta fase acontece a solo e não necessariamente logo com o outro. Eu acho que isto é uma coisa, se calhar, interessante das pessoas levarem e refletirem. Menopausa, essa questão do prazo de validade, que eu, enfim, não é? É muito engraçado porque um homem, quando envelhece, charmoso, grisalhos, né? Sabedoria. O envelhecimento da mulher não é aceito dessa forma e é como se tu já não podes ter filhos, tu já não és um ser sexual. É verdade. É isso que nos estão a dizer, não é? Mas eu própria acabo por ver, sou mulher e já usei esta expressão. Eu estou a chegar à fase que estou a sair do prazo de validade de poder ter mais filhos. Ter filhos, sim. Pronto. Isso e aí é verdade. é uma coisa. Agora, quando chegamos à fase da menopausa, são os outros que dizem isso. E isso é o que me faz confusão. É verdade. É dizer que uma mulher, só porque não pode ter filhos, de repente não é uma mulher, já não pode ser uma mulher sensual, já não pode ser sexy. Eu vi um vídeo, por exemplo, da J.Lo, da Jennifer Lopez, a dançar de uma forma muito sensual, cheia de bailarinos. Ela está com que 50 e tais, 60 e havia uns comentários a dizer é só triste o que estás a fazer. Já não é para a tua idade. Já não é para a tua idade. Como é que tu achas que és sexy com esta idade? É Tens que verdade. aceitar e dar lugar às outras. E eu achei isto tudo péssimo. É que a competitividade tens de alugar às outras. Só alugar para uma e tem que ser a novinha. Mas não pode ser. Foi uma mulher a dizer isto. Acontece muito, porque nós fomos educadas desta forma e nós também reproduzimos estes condicionamentos. Só que isto é super triste, porque aquilo que eu estou a dizer para a outra, isto é um bumerangue, isto volta para mim. Quando eu faço um comentário desse género, super idadista, não é? Estás velha para isto, não é suposto, ou és mãe, já não é suposto. Isso reforça uma estrutura que também me oprime. Se eu tenho essa idade, ou quando eu vier a ter, eu alimentei essas ideias que provavelmente vão-me ser lançadas também. É muito triste. É mesmo preciso desconstruir que nós só temos, só somos úteis de alguma forma enquanto pudermos ser jovens, porque só sendo jovem é que és bonita, não é? É isso que a sociedade lê, portanto, só enquanto és jovem é bonita e fértil, e a partir daí acabou. Fogo, eu tenho tipo metade da minha vida para aqui andar e já acabou. Há muito para fazer, nomeadamente na exploração do nosso corpo. Na menopausa, porque na menopausa haverá outros pontos para explorar. Há uma coisa que o decréscimo da libido é muito relatado, acontece muitas vezes, não é com todas as mulheres, até porque algumas, passando ali as fases mais transformação, às vezes mais sintomas mais críticos, depois estão soltinhas porque já não há preocupação. Exatamente, eu falei com a Júlia Pinheiro sobre esta temática e ela disse-me, eu engravidava com tanta facilidade que eu quando tive a menopausa eu fiquei, que bom, não tinha muita libido, mas estava tranquila porque já não engravidava, portanto isso pode ser um ponto que até ajuda a soltar-te, mas efetivamente há um decréscimo do estrogénio e pode haver decréscimo da libido. Provavelmente, ou de certeza, vai acontecer também uma diminuição da lubrificação. Portanto, as relações sexuais ou a tua relação com o teu corpo se calhar não vai ser exatamente a mesma. Tu podes usar lubrificante, podes consultar e recomendo que consultem médicos para procurar o que é que podem fazer, não é? Mas se calhar já não vai ser tanto sobre penetração, mas se calhar há outras coisas. Sim, mas podes não lubrificar, mas ter vontade na mesma. Exatamente. Ser só um fator químico do teu corpo que está a mudar nesta fase, não é? Exato. E para isso, felizmente, há a solução. E procurem-nas, porque a temática da menopausa, ela ultimamente tem sido cada vez mais falada. Tu própria já falaste também várias vezes sobre ela aqui. E é muito importante, eu acho que nunca é demais, porque foi tão silenciada durante tanto tempo, também com este tabu de estamos a falar de envelhecimento da mulher, ninguém quer saber. Já acabou, arruma as botas, não é? Que bom que se está a falar, que bom que mulheres estão a trazer os seus testemunhos, que bom que há soluções. Procurem-nas, não é preciso estarmos a viver em sofrimento, se houver sofrimento pelos sintomas da perimenopausa ou a seguir, há soluções. E há soluções para explorarmos o nosso corpo. Sim, eu tenho aprendido muito
não é? Aqui com o podcast. Imagino, passa-te aqui tanta gente, claro que sim. E mesmo em relação tivemos a edição anterior que foi muito dedicada à menopausa e para mim foi uma tese. Imagino, já foi mesmo uma. incrível. E agora, dando uma importância maior ao nosso ciclo, aprendo que a forma como nós nos tratamos ao longo da nossa vida toda é o que vai promover um corpo saudável, não é? Para chegarmos, e a forma como nós vamos passar a nossa perimenopausa, a nossa menopausa, e a sexualidade obviamente faz parte disso tudo, que é conhecer bem o nosso ciclo, saber bem e respeitar os nossos tempos, não é? Exatamente. Até porque nós vivemos num momento da sociedade que é muito imediatista. Eu quero resultados já, eu quero saber já o que fazer, eu quero que isto me passe já. Não queremos passar por. Não queremos estar desconfortáveis. E aliás, o ser humano evita esse desconforto, não é? A perimenopausa, por exemplo, que é todo o tempo antes. De estares um ano sem período, pode ir até 10 anos. E os sintomas podem ir e vir, podem ser mais intensos, e é importante que isto se tenha em conta nesse autocuidado, não é? Porque eu posso, por exemplo, ao longo da vida fazer exercício físico, e ao longo da vida e também nessa fase, o que vai prevenir, sei lá, ter fraturas, porque com a menopausa também osteoporose, está assim uma série de coisas, mas eu posso cuidar-me e prevenir algumas coisas, outras vão acontecer mais inevitavelmente. De qualquer maneira. Exato, mas temos ajudas para isso. E não deixarem que vos digam que chegaste a esta idade, o sexo para ti morreu. Tu é que decides se morreu ou não. Nesta idade ou noutras, porque muitas vezes acontecem outras coisas mesmo durante a adolescência, ou uma doença, ou isto ou aquilo, ou algum impedimento, não é? Sim, sim. E há sempre forma de procurar ajuda e contornar da melhor forma a tua sexualidade. Sim, contornar e investir nela, não é? Quais é que são as maiores dúvidas que tu recebes? Primeiro vou a mulheres, mas também gostava de saber dos homens sobre a masturbação. Olha, recebo algumas sobre como é que eu começo, não sei muito bem como fazer isto, sinto-me constrangida e muito autoconsciente. Tipo, perguntam se tem que ver alguma coisa, ou pensar em alguém, ou pensar em alguém que não seja parceiro ou parceira. Pode acontecer, porque assim, nós temos os nossos jardins proibidos, não é? E podemos só entrar lá quem nós quisermos. Sim, essa pergunta é comum. O que é que eu faço exatamente? Como é que isto se faz? E não há. Eu vou-te dizer, eu fiz uma vez, abri uma caixa no Instagram a perguntar às mulheres como é que se masturbavam. E eu recolhi 49 formas diferentes. Ok. 49. Não temos tempo para 49, mas gostava de saber algumas. Mas vou-te já dizer, o que eu quero dizer com isto é: eu não tenho um guião sobre como é que tu o fazes, porque é preciso que tu próprio encontres aquilo que te dá prazer. Para isso é preciso parar, para estares contigo. Pode, de facto, a imaginação, ou estares a ouvir algum conteúdo erótico, ou a ler, ou a ver, pode ajudar, e provavelmente vai ajudar a que a tua excitação cresça e eventualmente chegues ao orgasmo com a estimulação. E depois a estimulação, o que é que tu gostas ou não, com que pressão, com que velocidade, é uma coisa que vais ter que explorar tu. Com a mão, podes usar um brinquedo. Eu recomendo começarem com a mão. Okay? Porque para não passarmos logo para estímulos mais intensos sem ter a percepção tátil do nosso corpo. Diria que o começar com as nossas próprias mãos, dar-nos prazer com as nossas próprias mãos, é uma boa forma de começar, sim. Pois existe todo um mercado de brinquedos. Sim, e que atenção, eu sou super apologista do uso, porque eles permitem-nos sentir coisas, não é? Eles fazem coisas que a nossa mão não faz, que outra pessoa não faz, e nem é suposto que faça. Uma coisa não substitui a outra. Aliás, uma coisa não substitui uma pessoa, não é? Porque às vezes esta insegurança da parte dos homens, especialmente porque agora ele usa estas coisas, mas eu não sou suficiente. Ele não é rival, ele é aliado. Não é? O brinquedo é aliado, é outra forma de sentirmos prazer e pode ser usado em conjunto ou solo, para além de também ter vantagens aqui ao nível do fortalecimento do pavimento pélvico, de poder explorar de outras formas, sabes? Eu acho que são muito interessantes. Os homens reagem mal ao uso dos brinquedos das mulheres quando sabem que as mulheres têm, mas que não querem partilhar. Exato, é assim, não são todos, tenho muitos relatos de mulheres também que dizem que é foi o meu parceiro que ofereceu.
Ok. Portanto, isto não. Acho que não podemos colocar. Mas é um brinquedo. Uma coisa é ser um brinquedo para o casal, outra coisa é ser Não, um mas brinquedo. oferecem muitas vezes sugador de clitóris, por exemplo, que é muito conhecido, ou as varinhas também. Varinhas? Varinha. O que é uma varinha? Parece quase assim um microfone. Devias ter trazido os brinquedos. Podiam ter dito que eu trazia o meu estaminé. Imagina, é mesmo quase como se fosse um microfone, não tão grande, mas tem assim uma perninha e são muito bonitas. Mas tipo assim. uma varinha mágica. Exato, só que com esta parte que é onde vai vibrar. Mas é preciso ter algum cuidado, ou não? Imagina, isto é colocado. Isto é interessante porque isto é colocado, é usado geralmente para estimular o clitóris cá fora, não é para ser usado como penetração. Olha, isso estás a dizer é importante, porque eu acho que quando as pessoas pensam em masturbação, especialmente quando ainda não têm, ou mesmo que tenham já mais experiência sexual na sua vida, pensam em penetração. Sempre. Nós achamos sempre que a penetração isto é que é sexo, isto é que é sexualidade, isto é que é a forma certa. Quando mais de 80% das mulheres precisam de estimulação do clitóris cá fora para ter orgasmo. Portanto, os brinquedos, e nomeadamente uma varinha, isto é para colocar em cima do nosso clitóris. É assim, cada um mete onde quiser. Mas na verdade é para ser colocado em cima do clitóris. Não é para ser colocado dentro da vagina. Mas os homens não têm brinquedos e só têm a mão. Eles também. Há coisas já para eles, mas é um mercado menos investido. Sim, é um mercado menos investido. Quer dizer, as únicas coisas que eu já vi que os homens têm é um género de uma vagina. Tens isso, é isso, sim. não é? Sim, uma vagina masturbatória. Tens assim uns ovinhos que esticam, que é para masturbação também, só que cria assim um efeito mais. Estou a tentar é um ovinho que situar os ovinhos. É um ovinho de silicone. Também tens uns que já são assim mais compridos, como se fosse, e depois estica e fica como se fosse um cone. E que a masturbação acontece portanto, o pénis fica lá dentro, não é? E a masturbação acontece com esse artefacto. Sim, colocas lubrificante, não é? E sim, e tem uma sensação diferente do que se fosse a sua mão. Olha, e a higiene dos brinquedos? Importante também, porque as pessoas não sabem muito bem como fazê-lo ou acham que passa-se uma álcool aguinha. ou água. Pois não, porque, por exemplo, o álcool, além de poder danificar o material, pode ser que se tu usas pouco tempo depois aquilo não te corra bem, não é? Dá assim uma ardência, não queremos. É importante lavar com água e com sabão neutro e também tens sprays desinfetantes que não usam álcool, que não têm álcool e que são indicados para os brinquedos sexuais. Porque obviamente se vais usar para a tua saúde pode, não é? Claro, tens que ter aqui alguns cuidados. E o consentimento, não é? Esta coisa toda de nós podermos explorar o nosso corpo dá-nos mais liberdade para sabermos impor os nossos limites. Sim, e termos consciência até de quais é que são. E aqui mesmo a nível físico, se eu sei que há coisas no meu corpo que... O consentimento é uma coisa mais abrangente, não é? Que tem a ver com querermos e estarmos ali porque queremos estar, exatamente. E aquilo está a acontecer porque queremos que aconteça. Porém, eu querer estar aqui não significa eu querer fazer tudo aquilo que tu queres fazer. Exatamente, porque no sexo existe todo um mundo de coisas que se pode fazer, não é só ou seja, a penetração. Exato, e não é só se eu disse que sim, ou seja, se eu vim para aqui porque eu quis, pois então agora é tudo o que aconteça. Não, o consentimento, na verdade, em qualquer momento, um não em qualquer momento pode ser dito e deve ser respeitado, não é? Portanto, a masturbação dá-nos uma consciência até de limites físicos, tipo coisas que eu não gosto que me façam, coisas que me são desconfortáveis, coisas que me deixam constrangida, essa consciência pode ajudar-te, e a confiança que também trazes pelo conhecimento do teu corpo pode ajudar-te a dizer não vai acontecer aqui, ou desta maneira, ou... Mas pode também criar frustrações entre casais, de um querer uma coisa, o outro não querer. Sim. Dizermos não... Por isso é que há tantas pessoas que têm dificuldade. E atenção, eu não me excluo completamente disto. Eu acho que às vezes é difícil dizer que não. Mas dizer que não na vida, de uma forma geral, implica tu lidares com o desconforto de poder desagradar. E não é fácil às vezes, porque tu queres ser gostada, porque tu queres que aquela pessoa te ame, porque tu queres... E se ele se vai embora, isto no caso em particular de consentimento numa relação sexual, será que se eu digo que não, então a pessoa já não quer estar comigo? Mas quer dizer... Se uma pessoa não respeita um limite teu, não é? Se não gosta do teu limite, é porque estava a usufruir do facto de tu não o colocares, não é? Portanto, se calhar não é uma pessoa incrível
para estar. Sim, ou quer dizer, ou se calhar ao longo do tempo e ao longo de lá está, dos vários processos em que nós passamos enquanto mulheres, queremos coisas diferentes ou até eles, e os dois estarem na mesma página, que pode ser às vezes um bocadinho mais complicado. Exato. E podemos ir propondo, atenção, eu com isto não quero dizer, eu posso o propor diálogo, e obviamente. sempre, a comunicação aberta. Tu podes ter uma vontade de fazer uma coisa, não sabes se o outro quer e trazes a ideia. A questão é, se a pessoa diz que, olha, se calhar isso não, ou eu não estou à vontade, ou mesmo durante a relação sexual, olha, isso não me sinto confortável. Cuidado para a nossa frustração pelo não se transformar em pressão, não é? Porque ceder não é consentir. Acho que é importante termos isto presente. Se eu fui coagida de alguma forma, fogo, vá lá, fogo também não te custa nada. Fogo. Por exemplo, olha, um caso muito frequente, o uso do preservativo, que por vezes, quando não querem usar, tipo, fogo, qual é o problema? Eu não tenho um ar super saudável. Fiz exames a semana passada, exatamente. Estou limpo. Exato. Mas se a pessoa não está confortável, não está. E se eu acabo por dizer que sim, eu cedi, eu não consenti. E eu acho que sim, há uma grande diferença entre ceder e... Exatamente. Se eu cedi, eu fui pressionada. Portanto, não é consentimento, não é? O consentimento é um sim a que eu digo dentro daquilo que é o meu livre-arbítrio. Portanto, se me pressionaste, a coisa já está meio dúbia. Quais é que são os maiores mitos sobre a masturbação? Temos tempo? Mitos. A ideia de que se estás a fazê-lo é porque o teu parceiro é insuficiente. Ok. Não tem nada a ver. São duas práticas, não é? O sexo e a masturbação, que respondem a necessidades diferentes. Tu às vezes queres só despachar aquilo para dormir um soninho descansado, não é? A relação sexual vai implicar um investimento, mesmo que seja uma coisa rápida, mas quer dizer, não é? Tens de estar ali, está outra pessoa, não é só tu. Pronto. Não substitui nada, são simplesmente coisas que é isso, respondem a necessidades diferentes. Mais coisas, que masturbação lá está, é uma coisa feia, ou é uma coisa suja, ou é uma coisa que não devias estar a fazer, porque é suposto termos relações sexuais. Não é verdade, o nosso corpo é nosso. Temos todo o direito a viver prazer através dele. Sei lá, a ideia também de que se calhar se te masturbares muito, vais deixar de querer ter relações sexuais, porque... E o que é o muito, não é? Porque... Pois é isso, é porque... Qual é a diferença entre muito ou já ser uma pessoa que tem uma compulsão, não é? Exatamente. A diferença... Quando nós entramos aqui na área da compulsão, quando já estamos nesse lugar... Existe uma interferência grande na vida da pessoa, não é? Uma coisa é, às vezes perguntam-me, eu masturbo uma vez por dia, todos os dias. Será que tenho um problema? Será que estou viciado ou viciado? É uma adição, não é? Eu diria que não, porque repara, ok, uma vez por dia, isso não tem qualquer implicação na tua vida. Tu não deixas de ir trabalhar por isso. Tu não deixas de estar com parceira por isso. Tens uma vida saudável à volta disso. Exatamente. Certo? A compulsão entra aqui num lugar em que tu deixas de conseguir viver livremente. É um lugar de prisão. Se não o fizeres, não consegues estar. Tu deixas de fazer coisas, estar com amigos, e existem casos assim, até muitas vezes também ligados à pornografia, ao consumo de pornografia. Eu deixo de fazer a minha vida para fazer isto. Aí estamos num lugar já que é preciso ser visto, não é? Ao nível da saúde mental. Agora, uma coisa que está super integrada na vida da pessoa, que não tem implicações, que não tem nada de propriamente negativo, não é? O medo desta pessoa vem só da percepção de que deve estar errado, de culpa, não é? E a pornografia veio a deseducar as mulheres e os homens perante uma vida sexual? É um tema polémico, porque a minha primeira resposta será sim, porque na pornografia mainstream, não é? Aquela mais acessível, gratuitamente acessível, são dinâmicas muitas vezes algo violentas, em que nós não percebemos se houve ali consentimento. Está muito feito para os homens, tens até pontos de vista que são para o homem, porque é dessa maneira que ele se veria, para ele se imaginar com aquela mulher, muito centrado no prazer dele. Isto na mainstream, pois tu tens outras coisas. E com corpos muito assim, protótipos de beleza, quer dizer, que vale o que vale, mas que são dentro com pénis de um determinado tamanho, com mamas de um determinado tamanho. Então de repente, especialmente se tu é o teu primeiro contacto com aquilo que é o sexo, não é? No caso, por exemplo, dos jovens, pode ser problemático, porque é aquilo que tu vais aprender que é o sexo.
E não é? Nem todas as pessoas têm que ter aquele tamanho de pénis, nem durar aquilo que parece que duraram ali, porque não duraram, porque eles pararam, a gente é que não viu, para beber uma aguinha, a gente é que não viu, não é? Nem o nosso corpo tem de ser assim, é preciso que haja consentimento, só que tudo isto vem de onde? Da educação, porque eu acho ingênuo nós acharmos que a pornografia é uma coisa que deve acabar ou que pode acabar. Isso não vai acontecer. Eu acho que passa muito mais por educarmos ou por consumirmos pornografia que tens opções diferentes, que contemplam também muito o prazer da mulher, que apresentam diversidade de corpos. Tens, por exemplo, uma realizadora que é a Erika Lust, que tem, mas, por exemplo, são conteúdos pagos. Eu acho que por isso é que as pessoas acabam também por cair depois no mainstream, porque quer dizer, é tão acessível. Pergunta-te se tens 18 anos, se tu disseres que sim, mesmo que não tenhas, tens acesso. Agora, pais, educadores, escola, se possível também, trazer estas informações não necessariamente de explicar o que é o que não é, mas percebermos que aquilo que está ali representado não é aquilo que é uma relação sexual real. Sim, e saudável acima de exatamente, tudo. Não é? Exatamente. Como é que a autoconfiança sexual pode melhorar a nossa vida sexual? A nossa autoconfiança sexual leva-nos precisamente a estarmos mais confiantes, aqui passada a redundância, para dizermos aquilo que gostamos, sabermos que o nosso prazer também é uma prioridade ali, porque temos tantas mulheres a fingir orgasmos. Que é uma percentagem grande, não é? É mais de metade, pelo menos nos estudos que eu conheço, é sempre na ordem dos 50 e tal por cento, 60 e tal. Mas fingem porque nunca têm ou quais é que são os motivos de fingirem? Há três principais. Claro que tens casos de mulheres que nunca tiveram e nunca disseram que não tinham. Nunca tiveram nem com elas, não é? Mas tens três razões principais que as mulheres relatam. Uma delas é para não melindrar o parceiro, ou seja, para ele achar que correu bem, que fez bem o seu papel, não é? Provares esta virilidade que também lhes foi ensinada a eles, que seria a prova de que são homens a sério. Isto é tudo absurdo, mas foi neste caldinho que nós fomos cozinhados, não é? Portanto, não melindrar o parceiro é uma delas. Outra é não parecer esquisita, para ele não achar que eu tenho um problema qualquer. E por último, isto está seca e o que é que acabo depressa? Vamos lá despachar. Só que, repara, quando nós fingimos, nós estamos a dizer-nos, porque o outro nem sabe, não é? Mas nós estamos a dizer-nos que o nosso prazer não é assim tão importante. Que sabes, a informação que tu estás a passar é: deixa estar, se ele já lá chegou é o que importa. Ele é que é importante, isto no fundo é para ele. E eu percebo que às vezes já está bom, por mim já podemos terminar, mas eu posso dizer isso. Porquê que eu não hei de poder dizer: olha, foi ótimo, mas acho que hoje ao orgasmo não chego? Está tudo bem, fica para a próxima. Não é. Não tem que ser uma pressão posta. Exato, até porque te vou dizer, não há nada que prejudique mais um orgasmo do que o foco absoluto nele. Ele é consequência de uma boa viagem, estás a ver? Tu focas na viagem para chegares à meta. Se focas só na meta, a viagem não vai ser boa. E tens alguma dica para as mulheres saberem como iniciar esta conversa com os seus parceiros? Esta conversa da masturbação ou de fingir orgasmo? Eu diria que é tudo. É tudo. Olha, a comunicação aberta é crucial, não é? Sempre, em qualquer relação e particularmente nas relações amorosas. Acho que nas orientações que damos, ou sei lá, contar que nunca tiveste um orgasmo ou dizer aquilo que precisas, pode e deve ser feito de uma forma que não seja demasiado crítica. Ou seja, não serve de nada tu dizeres assim: olha, isto para mim não está bom, ou assim não gostei. É abordar de uma forma mais construtiva. Exatamente, é elogiar aquilo que está a correr bem, porque alguma coisa, espero, há de estar a correr bem. Tipo, olha, isto aqui gosto imenso, é para manter, se pudermos até fazer mais. Gostava que acrescentássemos mais isto, mais para aqui, mais para ali, sabes? Mas esta parte está ótima, mantemos. Queria só, acho que aqui, sabes, num tom que seja, é isso, é como disseste, é construtivo e não de isto não está bom. Assim não gosto. É que por vezes as pessoas fazem essa crítica assim: eu não gosto disto. Ok, mas gostas de quê? Também não sabe, porque não explorou o seu corpo, não é? Portanto, acho que a comunicação deve ser feita desta forma, que é dizendo aquilo que precisamos, valorizando e priorizando também o nosso prazer, mas tendo em conta o impacto que isso vai ter no outro e na relação e os resultados que vai ter, porque o sexo não vai melhorar por eu dizer isto está mal. Claro, e ter algum cuidado, não é? Com a autoestima. Claro, exatamente. E particularmente porque quando estamos a falar de relações heterossexuais, como eu dizia, os homens foram muito pressionados também para provar a sua masculinidade
pela performance sexual. Tanto que muitas das disfunções sexuais, ejaculação precoce, disfunção erétil, têm a ver com isto, com a ansiedade de performance, porque é por aqui que eu me provo, é por aqui que... Por isso é que muitas vezes alguma crítica àquilo que eles estão a fazer pode ser sentido como um ataque tão profundo, porque estás a atacar quase a minha masculinidade. E é difícil. Existe uma sensibilidade maior da parte dos homens do que das mulheres. Muitas vezes, eu acho que sim. Não é que nós também podemos sentir isso. Às vezes há mulheres que dizem que eu não quero fazer isto que ele me pediu, sei lá, sexo oral, qualquer coisa. E como não quero fazer, sinto-me púdica. Sinto que não estou a ser tão aberta quanto podia ser. Portanto, eu acho que nós também vivemos isso. Mas parece-me que não é um ataque tão identitário como é no caso dos homens. E por isso é que a comunicação, eu não estou a dizer para não dizermos, acho importante, não é? É essencial até que digamos o que precisamos, mas de uma forma que seja construtiva. A masturbação pode contribuir para a disfunção masculina? A masturbação dele é assim, o consumo, nós temos excessivo, dados, não é? Sim, nós temos dados e estudos que mostram que rapazes que se masturbaram, é que depois vou dizer, masturbaram muito, isto é sempre muito, o que é muito? É difícil definir assim em termos tão abstratos, mas que masturbaram-se bastante, até consumiram bastante pornografia, desenvolveram uma certa dependência daquele nível de estímulo, ou seja, eu só consigo ter orgasmo ao ver este tipo de conteúdos. Ora, uma relação sexual não vai ser assim, portanto o teu limiar de excitabilidade fica mais alto, pode dificultar na relação sexual. Ou, na tua masturbação, desenvolveste aquilo que atualmente já tenho ouvido chamar-lhe punho de ferro, que é o quê? Tu desenvolves uma forma de te masturbar, ou seja, uma forma de agarrar o teu pénis e um ritmo e uma força que nenhuma relação sexual vai replicar. E portanto fica difícil, só consegues com a tua mão. E isto não tem que ser um problema, mas muitas vezes ficas um bocado limitado, não é? Porque não vais conseguir, se calhar, obter a mesma penetração ou pelo sexo oral. Agora, se isto é dizer que então não se masturbem, não. É dizer que façam, mas de uma forma saudável. Saudável, exato, e consciente, e que, pronto, e se esses problemas se verificarem quando iniciarem a vossa vida sexual, peçam ajuda, urologista e psicólogo, de preferência na área da sexologia. Muito obrigada. Olha, o que é que fica bem dizer sobre a masturbação? O que fica bem dizer é masturbem-se. Masturbem-se, conheçam o vosso corpo, porque não há nada mais, e aqui mulheres eu acho que é mesmo muito, não há nada mais revolucionário do que tu dares-te prazer pelas tuas próprias mãos. Dizeres não a todas as imposições que te colocaram e dares-te prazer pelas tuas próprias mãos. Olha, muito obrigada por teres falado de uma forma tão leve e descomplicada. E já sabes, falar sobre ti fica bem, porque só quando nos conhecemos é que somos livres nas nossas escolhas. Junta-te à conversa e partilha a tua experiência com o hashtag #WellsFicaBem. Segue o podcast Não Fica Bem Falar De e junta-te a nós no próximo episódio.